Olá, pessoal, tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem, espero que esteja tudo na mais perfeita paz aí com você, na sua casa, na sua família. E nós conseguimos uma maneira de continuarmos estudando sem que haja prejuízo para a continuidade aí do nosso trabalho, né? Então vamos para a nossa primeira videoaula da disciplina de Teologia Sistemática 2, Cristologia. E nessa videoaula especificamente nós abordaremos o desenvolvimento da doutrina cristológica através da história. Vocês receberam uma série de slides e o que a gente vai falar aqui na aula está lá resumidamente nos nossos slides que você pode acompanhar. É bom saber que Cristologia é o estudo sobre a pessoa de Cristo. E Cristo é um termo grego correspondente ao hebraico Mashiach, que significa o ungido, né? A cristologia é o ponto central da teologia cristã. Evidentemente, se nós somos cristãos, o ponto central da nossa fé é a pessoa de Jesus e, por isso, estudar a sua pessoa, estudar a cristologia, as implicações práticas que isso tem para o nosso dia a dia, é da mais alta relevância, né? Estamos falando não de uma disciplina como outra qualquer, não de uma disciplina secundária, mas do cerne dos nossos estudos teológicos e da nossa vida cristã, que é mais profundo ainda do que isso. Como diria o grande teólogo Karl Barth, Jesus Cristo é a perfeita e plena revelação de Deus à humanidade. Deus se manifesta e se revela à humanidade de várias maneiras, como a própria Bíblia diz. Mas a maneira mais perfeita e mais plena de Deus se revelar à humanidade foi justamente através do seu Filho, que se esvaziou, encarnou e veio viver entre nós, revelando-nos assim quem é o Pai. De tal maneira que se eu quiser saber e conhecer o Pai, o Deus Todo-Poderoso, não é? Eu preciso necessariamente olhar para o Jesus revelado nos Evangelhos, porque é Ele quem me revela quem é o Pai. E Jesus me revela um Deus solidário, um Deus de amor, de acolhimento, de perdão, um Deus que está ao nosso lado e assim por diante, né? Uma das primeiras definições de fé, que foi o credo apostólico, se concentra na pessoa de Jesus e na sua obra, e não só o credo apostólico, como posteriormente o credo niceno, o credo constantinopolitano, todos esses credos da antiguidade giravam em torno da pessoa de Jesus, porque era o grande assunto a ser trabalhado pela igreja na antiguidade. A primeira grande discussão do cristianismo foi justamente a pessoa de Jesus. A igreja não sabia ao certo quem era Jesus, se ele era só Deus, se ele era somente um ser humano, se ele era os dois ao mesmo tempo, se ele era uma hora, outro outra hora, se ele era um ser humano que foi possuído pela pessoa divina e assim por diante. Isso fez com que surgisse no meio da igreja muitas heresias, que nós vamos comentar algumas delas, e houve a necessidade de que a igreja se posicionasse dizendo em quem ela cria, quem era essa pessoa na qual ela depositava a sua fé. Então, isso não foi fácil, isso não foi simples, tanto é que a igreja leva 400 anos aproximadamente para definir as questões canônicas sobre a pessoa de Jesus, e quando o faz, precisa muito da mediação grega, da mediação filosófica, o que acaba deixando os discursos ainda mais confusos do que a revelação de Deus em Jesus, que é relatada no Evangelho, né? De um modo simples, de um modo objetivo. O Evangelho revela que Deus é aquele que se esvazia da sua divindade, encarna na forma de um servo e vem à Terra para nos servir, nos perdoar, nos acolher, inaugurar o reino, inaugurar a graça. E essa é a revelação de Deus em Jesus, que é relatada no Evangelho. Por causa da demora da igreja em definir a doutrina
cristológica, muitas heresias foram cometidas. A mais antiga delas é o gnosticismo. Gnosticismo, que era uma corrente cristã com traços de filosofia grega na sua construção. Esse traço da filosofia grega tem a ver diretamente com a ideia de dualismo que foi trazida para o mundo ocidental, para o pensamento ocidental e, consequentemente, para a teologia cristã incipiente, através do pensamento platônico. No dualismo, se pensa no mundo das ideias com aquele que é bom relacionado à alma, relacionado ao espiritual, relacionado ao transcendente. O mundo material é ruim e é relacionado à carne, ao corpo, à matéria, à temporalidade. O gnosticismo entende que Jesus ele não era alguém que possuía um corpo físico, porque o físico, a matéria é ruim, logo Deus não poderia assumir algo que é ruim, nem tampouco o mundo material fora criado por esse Deus. Então, na ideia do gnosticismo, Jesus ele era um ser espiritual e o seu corpo parecia ser material, mas não era de fato. Esse parecer ser material, mas não é a ideia do docetismo, que vem do grego dokel, que significa parecer ter, né? Parecer ser alguma coisa. Então, o gnosticismo ele explicava que a matéria é ruim, portanto, Deus não tinha um corpo material como os seres humanos. Jesus era espírito e o corpo que era visto dele aqui na Terra parecia material, mas era um corpo transcendente, era um corpo espiritual, né? É a ideia do docetismo. Os autores cristãos combatem essa heresia, que é a das mais antigas, principalmente João. João tem um evangelho que é profundamente antignóstico, quando ele afirma no capítulo 1, o verbo, que é Deus, que é o Logos, se fez carne. Carne, que no pensamento platônico era entendido como algo pejorativo. João faz questão de dizer que não é pejorativo, pelo contrário, foi criado por Deus e Deus assumiu a corporeidade, a carnalidade, justamente para se revelar à humanidade. O encontro entre Deus e o humano se dá não na divindade, mas na humanidade, quando Jesus se esvazia da divindade e assume a carnalidade e assume a humanidade. E João também escreve a sua primeira epístola para tratar das questões do gnosticismo, quando ele diz: provai os espíritos para saber se eles são de Deus ou não. Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse é o ensinamento correto. E aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, não tenha temor dele. Ou seja, quem é que naquele contexto não confessava que Jesus se encarnou? Os gnósticos, que entendiam que a encarnação era ruim, portanto um absurdo Deus se encarnar, e que a matéria era algo pejorativo que deveria ser negada, combatida e não assumida conforme o ensino ortodoxo do cristianismo afirma, né? Então, João, quando diz isso, ele está mostrando para a igreja que ela deveria se afastar do ensinamento gnóstico que negava a encarnação de Jesus como um ser humano de carne e osso. Porque no ensinamento de João e do cristianismo, de modo geral, negar a encarnação de Jesus não só reafirmar o dualismo platônico, como é mais do que isso, é negar todo o processo de solidariedade de Deus, que ele só pode ser solidário por abrir mão da sua onipotência, esvaziar-se e vir conviver conosco. Ele só pode salvar aquilo que ele assume. O problema não está na divindade, está na humanidade, portanto, ele assume a humanidade. E o ato voluntário de amor de Deus se manifesta de modo perfeito quando ele se torna imperfeito, né? Não pode haver uma atitude mais radical e mais plena de amor do que se esvaziar da sua divindade e assumir a imperfeição humana como Jesus o faz. Ainda na Idade Antiga, o Justino Mártir, um teólogo que viveu no 2º século,
é o principal responsável pelo casamento entre a teologia cristã que estava nascendo com a filosofia grega que já era consolidada através do pensamento platônico. Justino Marte identifica Jesus com o logos platônico, com o logos filosófico. Né? O logos de João é um logos da revelação cristã, o verbo que vem assumir a carnalidade e habitar entre nós. O logos da filosofia era a palavra e não necessariamente teria assumido a carne e, na maioria dos relatos filosóficos, seria um completo absurdo, tanto que Paulo volta a falar isso lá em uma das suas cartas aos Coríntios. Né? Irineu de Leão, também um teólogo antigo, dizia que Jesus era filho de José e Maria e alguém extraordinariamente, notavelmente santo, porém ainda não o chama de divino. Isso vai acontecer posteriormente no Concílio de Nicéia. Muitas heresias cristológicas foram cometidas e aqui tem alguns exemplos dessas. O adocionismo, que era a ideia de que Jesus era um ser humano como outro qualquer, mas ele era tão santo, tão temente a Deus, que quando ele foi batizado, o Logos o adotou, por isso o nome adocionismo, e o usou para uma obra proposta por Deus, e na cruz esse Logos voltou para o céu e deixou o Jesus físico ali morrendo na cruz. Outra ideia herética era o marcionismo, que negava tudo que tinha traços de judaísmo, e também negava toda a realidade material encarnatória relacionada a Jesus, porque ele também era um dualista. Entre os pais da igreja, ainda não era claro o ensinamento sobre Jesus. Este ainda estava em fase embrionária. Tertuliano fala sobre o processo de encarnação de Jesus, pois acreditava que aquilo que não é devidamente assumido também não pode ser devidamente redimido. Algumas contribuições teológicas da antiguidade, mas isso só ficará ainda mais claro do ponto de vista canônico e doutrinário em Nicéia 325. Já já a gente prossegue nesse relato histórico sobre a cristologia.